8 horas e 21 minutos no horário de Brasília. Mercado internacional de grãos, soja e milho. Para onde vai? Como é que está nesse momento? São perguntas que serão respondidas agora pela analista de mercado de grãos da Rural Business, a Tânia Tosi. Está aqui com a gente. Tudo bem, Tânia? Bom dia, tudo ótimo. Bom dia a todos. Imagina. Mais uma vez. E auxílio luxuoso do João Pedro aqui. Tudo bem, João? O volume previsto, vamos falar de China, porque a China hoje é o grande balizador de preço, né, dos grãos. A China deve importar o equivalente à safra total de soja da Argentina, da Índia, do Paraguai, do Canadá, da Ucrânia e da Rússia. Quer dizer, tudo que vocês produzirem, eu levo. Exatamente. É incrível, porque quando a gente vê a Argentina, todo mundo sabe, mas quando olha Canadá, Índia, acha que eles não produzem soja. Na verdade, essa lista é dos dos 9 maiores produtores de soja do mundo. Só não está aí Brasil, Estados Unidos e a própria China, que é o 4º maior. Então é um volume gigante. Nós fizemos uma investigação, Zaidan, e vimos que 2 anos atrás, ou seja, em 2016, aquele relatório anual do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projetando o mercado agrícola para 10 anos, só se previa que a China importaria tanta soja, 103 milhões de toneladas, em 2024. Ou seja, nós estamos com uma demanda 6 anos à frente das projeções. Tânia, eu só gostaria de fazer um pequeno comentário contigo. Nós estamos falando só em China. Mas se você voltar 3 anos atrás, o maior importador de milho do Brasil foi o Vietnã e os demais países da Ásia. Exatamente. Então, quem vai abastecer o restante? Porque se imaginar, 103 milhões de toneladas são 90%, 90 e poucos por cento da safra do Brasil, recorde dos recordes, que é previsto em 117 milhões de toneladas. Quem abastece o restante? Então, quando a gente vê essa confusão, China, Estados Unidos, taxa importação, não taxa, é pura balela, porque não existe a menor chance disso acontecer. Se a China taxar a importação americana, ela quebra a indústria. E os Estados Unidos quebram o campo. Outra coisa também, né? Quando o regime fechado, como é o regime chinês, a última coisa que ele vai deixar faltar é comida. Claro. Ele pode deixar faltar água, energia e tal, mas a comida não pode faltar. Exatamente. Então, hoje, a questão de segurança alimentar é uma constante no mundo inteiro. Né? Então, nós fizemos um levantamento. A China já consome 1/3 da produção mundial de soja, farelo e óleo. 1/4, 25% da produção mundial de milho. Então, você pensa a situação. No caso da soja, como um país que consome 1/3 da produção mundial e consegue produzir só 4%, tem condições de fazer qualquer coisa a não ser comprar, comprar, comprar e comprar. Então, agora, tudo tem 2 lados, né, Zaidan? A dependência da China para o mercado da soja é fabulosa, mas ela dá com uma mão e tira com outra. Porque se eles estão nas nossas mãos, nós também estamos nas mãos deles. Nós dependemos, qualquer jogada de cena, como está acontecendo entre China e Estados Unidos, afeta diretamente os preços e afeta diretamente o bolso dos produtores. Eu ouvi ontem o seguinte: a safra do Brasil vai ser muito boa. A safra dos Estados Unidos está indo muito bem, bom desenvolvimento. Ou seja, nós deveremos ter um bom volume de soja circulando pelo mundo. Isso é um indicador de que os preços podem ser pressionados para baixo. Mas a China tem que ser levada em consideração, porque se ela aumentar a necessidade, a demanda por soja, não adianta você produzir uma super safra aqui na Argentina, nos Estados Unidos, que ela vai absorver isso. Ou seja, como é que fica a tendência de preços para a soja diante de tudo isso? Você imagina bem, nós vimos Estados Unidos tiveram praticamente 5 safras recordes sequentes. O Brasil está tendo a 6ª praticamente cheia. Então nós estamos vindo de
6 anos de grande volume de produção e ainda assim o mundo não consegue ter estoques. Olha que loucura, tamanha a pressão da demanda. O temor da Rural Business para a nova temporada 2018-2019 são os custos de produção. Isso sim vai impactar diretamente o bolso do produtor, ele vai ter que deixar a ganância de lado, ele vai ter que começar a pensar rapidamente em aproveitar as oportunidades, porque a gente corre o risco de plantar com o dólar nas alturas, dando aí condições excepcionais de preços e vender, ou seja, chegar na época de colheita, onde esse produtor precisa vender, porque ele precisa fazer dinheiro, com o dólar em queda. Então, esse vai ser o grande entrave da safra 2019. Essa é a previsão que vocês têm? Hoje o dólar está muito valorizado aqui no Brasil. Sim. Ele pode, na época da venda, claro, estar porque em baixa? Claro que nós vamos ter aí um período eleitoral e tudo vai depender da situação. Primeiro mundial, com toda essa confusão de Síria e tudo mais, e também com o resultado das urnas. Não tem mercado que só sobe, né, Zaidan? Então, você vê, existe a chance do dólar chegar a 4? Existe, mas e depois? Ele não tem como continuar subindo. Uma hora ele vai cair. E a relação dólar para o produtor de soja é matadora, é de 1 para 20. O Rural Business desenvolveu uma conta muito simples. A cada 1 centavo que mexe o dólar, ou seja, eu estou em 3,60, eu vou para 3,61, na saca de soja você ganha ou perde 20 centavos. Então é muito maluco. Se valorizar o dólar 1 centavo, você sobe ganha 20. Se cair em 1 centavo, você perde 20. Então é uma relação muito doida. O produtor tem que ficar muito antenado, porque além de tudo isso, ainda impacta nos custos de produção. Esse é o nosso maior temor. Há grande chance dos preços da soja subirem muito mais ainda, não só pelo dólar, nós temos que pensar que o mercado ainda sequer começou a precificar a nova safra americana. Está tudo muito bem? Está tudo muito bem, mas eles estão só no início de plantio. E toda a cota de quebra que o mundo poderia ter já foi tomada pela Argentina, que teve a maior perda de produção da história esse ano. Então, mesmo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos meio que maquiando as informações para não mostrar que isso vai impactar diretamente os estoques de passagem dos grandes produtores, aí entra Brasil e Estados Unidos, claro que vai impactar. Porque nós teremos que, se você olhar os números de exportação do Brasil, não é só a exportação de soja que está disparando. Nós temos uma exportação de farelo e óleo também disparando. Ou seja, nós estamos tendo um maior consumo da indústria, uma maior disputa por soja entre indústria e exportadores. Então, uma tendência excepcional para novas altas de preço. Agora, 2019... vai ser um grande desafio, especialmente se nós tivermos mais uma produção monumental. É hora do produtor antenar e começar a pensar em travar custos e aproveitar a oportunidade. No Centro-Oeste, que é mais comum isso, há uma operação de barter. O pessoal faz troca, pelo menos uma parte dele fica garantida. No sul do Brasil, o pessoal normalmente não faz muitas operações de barter de troca. E também não faz mercado futuro também. E mercado a termo é pouca coisa no Brasil que se faz, à exceção do barter. Então o produtor ele vai entrar vai plantar uma safra que pode chegar também a próxima a 117, 118 milhões, onde que vai ter uns 30% garantido e os 70% vai ficar à mercê do mercado, né? Então, eu acredito e espero que esse percentual garantido cresça. Há limitações para isso, porque o produtor também não sabe, é o que está acontecendo agora com o milho. Você tem um preço super favorável, mas eu não sei se eu vou conseguir colher. Então, eu não posso vender. Então, existe uma limitação para isso, sem sombra de dúvida. Agora, o produtor precisa ficar bastante atento que há uma diferença muito grande na tendência que nós tínhamos para essa temporada, né? A tendência que vinha de 2017 para 2018 e a tendência para o próximo ano, especialmente em razão do câmbio.
Vamos falar um pouquinho de milho, né? Porque o mercado está pedindo isso também. Nossa! Verdade. A Conab divulgou essa semana passada, né, o relatório dela, projetando uma safra, segunda safra Brasil, 63 milhões. Mato Grosso não vai quebrar. Mato Grosso está boa a lavoura, está na reta final, aparentemente vai dar os 25, 26 milhões que era previsto. Mas, porém, dois grandes estados produtores, como o caso do Paraná e o próprio Mato Grosso do Sul, há uma quebra significativa. Nós rodamos essa semana aí o estado, a gente vê a qualidade das lavouras caíram muito. Também, 30 dias de sol, sem água, o milho não faz milagre. Agora, como é que você vê esses 89 milhões que a Conab fala, 26 mais 63 da segunda safra? O Brasil, o preço no porto começou a melhorar. Tá dos 34, já se fala em 41, 42 no porto. Mato Grosso, com certeza, vai jogar uma parcela significativa disso para exportação. E o resto, como é que fica o mercado interno? Pois é, a gente acredita que o Mato Grosso não vai quebrar, talvez, porque existem depoimentos, sim, de produtores que já têm perdas visíveis na safra, inclusive no Mato Grosso. E se nós olharmos as projeções a partir de agora, nós temos dois agravantes. Primeiro, que as chuvas podem acontecer nesses próximos dias em Mato Grosso do Sul, pegar extremo sul do Mato Grosso do Sul, pegar uma boa parte do oeste do Paraná e um pouquinho de São Paulo. Mas depois de 7 dias a chuva para e aí vem um frio de lascar. Já a previsão do Paraná, como Toledo, uma grande área de produção, de ter 2 graus de temperatura com riscos de geada. E se nós tivermos uma geada, aí a situação vai ficar muito crítica. Porque nós temos que pensar, além da perda de produção, que parece já clara de acontecer na safrinha, nós temos um estoque gigantesco que a Conab diz que o Brasil tinha, mas que nunca apareceram. Esses estoques não vieram para o mercado. Os 15 milhões de estoque de passagem. 18 milhões de estoque de passagem da safra passada. Para a Rural Business foi o maior erro já cometido pela Conab na história. E nós vamos levar anos para ajustar esse número. Porque ela vai ter que começar, ela não vai chegar e falar, olha, eu errei. Né? Na verdade foram 10 milhões. Ela vai começar a esperar quebras de safra para ir tirando isso do mercado. Então nós temos esse agravante e com o dólar a 4, o milho brasileiro vira uma tremenda pichincha. Então esse mercado exportador... Ou seja, a demanda no mercado internacional vai aumentar muito? Nós Poderemos ter falta de milho aqui então, no segundo semestre. Nós podemos ver boa parte da safrinha sendo exportada, porque já estão sendo feitos muitos contratos em exportação. Isso só não vai acontecer se os preços do milho subirem de uma maneira dentro do Brasil que seja mais viável ao exportador jogar milho no mercado interno. Haja um descasamento do porto, né? Exatamente. O interior pagar um preço que não compensa exportar. Para o exportador ser mais vantajoso jogar milho no mercado interno do que de exportar. Mas, de qualquer forma, o consumidor precisa ficar muito atento, porque a expectativa é de mais alta. Nós podemos até ter uma certa equalização de preços, estagnar um pouco as altas no período em que a safrinha começar a chegar ao mercado, que é natural isso acontecer, mas no no quarto trimestre, a coisa pode ficar muito complicada. Para o confinador vai ser um alerta importante isso. Super importante. E mais, como é que vai ficar a área de plantio de milho de verão em 2019 com o dólar nesse preço? Nós teremos um aumento brutal de custos, nós já estamos vendo a área fazendo assim, nós temos o Paraná, grande produtor, com a menor safra de verão em 40 anos. Gente, é muito sério o que está acontecendo com a produção de milho no Brasil. O abastecimento está completamente concentrado numa produção de altíssimo risco, que é a produção de safrinha, porque nós temos aí pelo menos 1/3 da produção no Paraná e no Mato Grosso do Sul, que além de risco de seca, como nós estamos vendo, nós temos os riscos de geada. Então, é um mercado muito complicado para quem é consumidor. E tem um detalhe, né, Tânia? O comprador desse milho no mercado interno, ele está passando uma dificuldade muito séria financeira e um risco financeiro muito grande.
seja o criador de suínos ou o criador de frango, que as margens estão muito pequenas. Ele não vai ter fôlego financeiro para estocar. Ele vai estar sempre comprando mão da para mão para boca, boca. exatamente. Por isso, pois não, tá? Não, fica à vontade. A gente espera que o governo que está preparando o lançamento do plano Safra Agrícola e Pecuária não carregue tanto nas taxas de juros. Ele disse que vai dar uma aliviada. O ministro já disse isso, o Blairo Maggi. Tem que aliviar um pouco mais para compensar, então, essas possíveis Zaidan, se o governo dificuldades. não atrapalhar, ele já faz uma grande coisa, né? Se ele não atrapalhar mais do que ele já vem atrapalhando, ele faz uma grande coisa. Já ajuda uma barbaridade. Agora, eu acho assim, é meio fantasioso esperar uma ação do governo extremamente favorável para isso. O produtor e o próprio consumidor de milho, ele tem que estar consciente que é um mercado de altíssimo risco, as coisas vão ter que se ajustar, não vai ter outra saída. Nós temos uma demanda extremamente aquecida por carnes, então esse produtor vai ter que começar, dentro dessa realidade, reduzir suas margens e equalizar, porque tudo é cíclico, né? Então, estamos passando por isso. Ano que vem, se nós tivermos uma grande produção, as coisas voltam a se equalizar. Agora, que é preocupante, é muito preocupante, porque o Brasil, mais e mais, vai se tornar um grande exportador de milho. Nós já somos o segundo maior exportador de milho, mas a tendência é que isso aumente ainda mais. Zaidan, no caso da soja, eu esqueci só de te dar um detalhe. O USDA já projeta que o Brasil vai exportar 73 milhões de toneladas de soja esse ano. Sabe quando que era previsto que isso acontecesse? Em 2025. 7 anos antecipados. 7 anos antecipado. Então, você imagina se nós tivéssemos políticas, uma política agrícola eficiente, infraestrutura também, né? Infraestrutura, mata, o que esse país não teria de oportunidades? Quem é do agronegócio já está acostumado a ver as análises de mercado da Rural Business nas redes sociais. E agora vai poder ver as famosas análises de áreas estratégicas para os mercados de soja, milho e boi no celular. E além dos vídeos diários, você pode consultar gráficos personalizados por períodos e ver cotações por estado em tempo real. Afinal, são mercados que mudam em questão de minutos. E assinar RB Vídeo é simples, fácil e rápido. São apenas 3 passos. 1. Informe seu CPF e crie uma senha. 2. Escolha o plano que melhor atende suas necessidades. 3. Faça seu cadastro completo e pronto. Agora é só acessar RB Vídeo, baixar o aplicativo, assistir às análises e ter acesso a cotações e oscilações por estado, nos mercados de soja, milho e boi. Tudo isso de onde você estiver e até de modo offline, caso esteja em região fora da cobertura da internet. Assine a partir de R$ 9,90 e garanta já o preço promocional de lançamento. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.